chamar ele, Jamil Chad, já está aqui com a gente. Boa tarde, Jamil. Tudo bom? Ei, Jamil. Adriana, Fábio. Fala, Tudo bem, Jamil. você? Finalmente a gente ornou na cor, hein, Jamil? Tava demorando. Estava acabando o carnaval, eu recebi sintonizou o e-mail. um pouquinho, agora retomamos. Isso, eu recebi o e-mail da produção, eu tô com a mesma cor. Então. Vamos lá, gente. O Jamil hoje fala pra gente. Essa semana a guerra da Ucrânia completa um ano. Completa essa semana, quinta-feira, e vai ter uma resolução nova dos governos europeus com a inclusão de algumas sugestões do governo brasileiro no sentido de criar um espaço para o diálogo, Jamil. A tentativa é de que essa sugestão brasileira entre nessa resolução? Olha, Adriana, vamos entender aqui. A Assembleia Geral da ONU vai colocar à votação uma resolução, ainda não se sabe se é quinta, sexta, ou mesmo no começo da semana que vem. Isso, claro, vai depender da quantidade de apoios que esse documento vai ter. É uma resolução que ela vai condenar a invasão, certamente, a agressão da Rússia, vai seguir o modelo das resoluções que a gente viu aí nos últimos meses. Até aí, tudo, vamos dizer assim, dentro do previsto. Mas o governo brasileiro fez uma proposta aos patrocinadores. Quem são os patrocinadores? Os governos europeus e a Ucrânia. Eles foram, vamos dizer assim, os iniciadores dessa proposta de resolução. Muito bem. O governo brasileiro, então, propõe que essa resolução traga um artigo específico dizendo que os países conclamam as duas partes a suspender as hostilidades e buscar o diálogo. Parece óbvio, né, Adriana? Mas não é óbvio. Porque se você está fazendo uma resolução sobre a agressão, sobre como o outro lado é o inimigo, você chamar aquele inimigo ou aquele adversário para um diálogo é, obviamente, um gesto. O que o Brasil propõe é que justamente essa resolução traga um artigo especificamente sobre isso. E os europeus, isso que nós apuramos, os europeus aceitaram. Então, essa resolução, pela primeira vez, e de fato por iniciativa do Brasil, vai trazer um artigo específico conclamando as partes a dialogar. Agora, qual é a dificuldade agora para o Brasil? O Brasil, a gente viu nos últimos meses, sempre optando pela abstenção, né? Em todas as resoluções, nas últimas pelo menos, sempre pela abstenção, uma posição de distância. Agora, se todas as nossas propostas forem incluídas, a pergunta que vai ficar vamos então votar a favor ou não dessa resolução? E aí obviamente o debate que está acontecendo internamente no Itamaraty para saber se o Brasil apoia ou não apoia a resolução, que já vem agora com as propostas do próprio governo brasileiro. Alguns acreditam até que possa ser uma espécie de arapuca dos europeus, dizendo, olha, tá bem, tá aceito o que vocês queriam. Então, vocês se unem a nós na condenação à Rússia? Vamos ver. Aí é uma situação bastante delicada, inclusive para a diplomacia brasileira agora. E justamente, né, Fábio, no momento em que as tensões voltam a crescer, o governo de Vladimir Putin anunciou a saída de um tratado de redução de armas estratégicas e, de novo, subiu o tom depois da visita de Joe Biden à Ucrânia, né? Foi isso. De fato, nós tivemos hoje 2 discursos muito importantes. Às vezes a gente exagera na parte que diz que foram discursos históricos, etc., mas esses 2, eles têm o potencial de, sim, entrarem pelo menos para a história desse conflito. Por quê? Porque primeiro foi Vladimir Putin, que em Moscou, durante 2 horas, eu posso te dizer, Adriano, porque eu assisti as 2 horas do discurso do Putin, foram 2 horas de denúncias contra o Ocidente, dizendo que foi o Ocidente que começou a guerra, que foi o Ocidente que provocou, que de fato a Rússia está só se defendendo e está só garantindo a sua própria existência. Não é, obviamente, essa versão do Ocidente, não é essa versão de Joe Biden, que horas depois, em Varsóvia, também num discurso muito simbólico, disse que o Ocidente está unido, que a OTAN está unida e que não vai abrir mão de uma Ucrânia independente. O que quer dizer isso? Vamos traduzir. Não vai abrir mão de entregar um pedaço da Ucrânia para a Rússia, que vai continuar. Ou seja, dos 2 lados, do lado do Putin e do lado do Biden, a promessa é de que a guerra continua.
Então vamos aí completar entre quinta e sexta-feira um ano de guerra, muito bem. Mas não há, neste momento, nenhuma sinalização de que os dois estejam dispostos a conversar. Muito pelo contrário, os discursos de hoje, dos dois lados, indicavam justamente o contrário. Putin rompendo com o acordo nuclear, Putin dizendo muito claramente que vai continuar defendendo a existência da Rússia, porque para ele o que está em jogo é isso, e do outro lado, Biden deixando muito claro que o que está em jogo é a democracia e que a OTAN vai ficar unida em torno da Ucrânia. Não à toa o presidente Joe Biden programou essa viagem e fez esse discurso na Polônia ali, há poucas horas, há poucos dias da guerra completar um ano. Certamente. E também com outro dado de hoje, também vários dados. Hoje foi um dia de muitas informações, justamente das agências da ONU, uma delas mostrando que neste um ano de guerra, pelo menos 8 mil civis já morreram. Mas a própria ONU diz, Adriana, esse número é absolutamente subestimado, porque esse é um número de pessoas que nós sabemos o nome, o sobrenome, se de fato morreu por conta de uma bomba, ou morreu de por outro motivo. Não, esses são os que nós temos certeza que morreram diretamente afetados pela guerra. 8 mil pessoas, mas a própria ONU diz o número real de vítimas é muito maior do que isso. Tá certo. Obrigada, viu, Jamil? Amanhã você volta com vinheta. Hoje a vinheta escapou aqui da gente. Valeu, Jamil. Um abraço. Obrigada, querido. Tchau. Todos. Tchau, tchau. Tchau.